Olá, é muito bom ter você comigo no programa Mulher Real. Todos nós temos desafios e medos a serem curados. Em uma família, a ausência do pai pode trazer sérios problemas para os filhos. É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Então não saia daí porque o Mulher Real já começou. A ausência de um pai na vida dos filhos é algo que pode gerar grandes consequências no crescimento deles. Medos, falta de direção, são só algumas delas. Yara Brandão, nossa convidada de hoje, cresceu sem o pai por perto e enfrentou muitos problemas por isso. Ela está aqui e vai nos contar agora como venceu esses desafios. Muito obrigada por estar aqui, Yara. Eu que agradeço, pastora Flávia. É uma oportunidade muito gratificante, compartilhar esse testemunho. Quanto tempo, Depois de quantos anos? Sim, tem toda uma história aí, Yara? Tem sim. E algo que, eu já queria começar dizendo como que foi esse processo para a gente estar aqui, A Yara já com muitos projetos, Já sendo, sim, um referencial para muitas mulheres, cuidando também, levando, muitas palavras para outras mulheres. E a gente se encontrou aí, no meio do caminho. Foi. E Deus, derramou uma amizade, um carinho, um respeito, pelo ministério. E eu achei tão lindo que quando você falou assim, eu quero falar sobre o que Deus fez na minha vida. Às vezes você ajuda tantas mulheres e chegou a hora de você falar do seu processo. Eu me sinto honrada por você estar aqui, abrindo seu coração e por ter coragem também, de abrir histórias da sua vida, marcas da sua vida, mas também com um propósito que é levar realmente essa cura e diferença na vida das outras pessoas, como você também já faz, viu? Muito obrigada. Eu que estou muito grata. Falar sobre o testemunho, paternidade, identidade, Sim. Leva um tempo até para assimilar, É verdade. Porque foram tantas experiências, tantas histórias, tantos acontecimentos, Sim. Que eu tive que entender que não era o tempo para falar. Porque eu tenho um canal no YouTube que chama Experiências que Edificam. Só que esse aí é como se fosse ali o tempo mesmo de Deus para começar a contar o meu testemunho, que a ideia era essa. Mas Deus falou, não, você vai entrevistar mulheres, você vai contar experiências e no tempo certo eu vou te falar quando você vai contar. E aí o tempo finalizou, Eu gravava no portal, de notícias. Da minha cidade, chama Portal Gida Betim. E eu tive a oportunidade ali, trabalhando ali, de ter essa porta, para começar a gravar e tudo. E aí acabou meu tempo ali. Finalizei o programa e eu falei, Deus, mas o Senhor não falou que eu ia contar meu testemunho, experiências que edificam? Sim. E aí, na minha devocional, o Senhor ministrando no coração, nunca eu falei que você ia contar experiências que edificam. Eu falei que você ia contar, mas onde eu não falei. Olha só. E aí, tomei um susto assim e falei assim, mas então onde? E ela falou assim, olha, no tempo certo você vai entender. Passaram-se um ano, Olha só. Eu conheci você e aí a gente já estava finalizando, era a última, eu até fiz um convite. Sim. Para você gravar. E aí eu queria finalizar, Eu falei, Deus, com quem? E aí ele falou assim, vou te mostrar. E eu fui no culto, mas não era essa a intenção, E aí, depois a gente vai entendendo o processo, a caminhada, como que Deus vai direcionando pessoas, Sim, Mas o testemunho, sabe, pastora Flávia, eu me converti aos 14 anos de idade. Sim. Ninguém na minha casa era evangélico, cada um seguia ali a sua religião, sua doutrina, como foi criado, Mas o meu avô sempre foi um homem de fé. Um homem, assim, que pegava na minha mão e falava, vamos orar. Então, vamos agradecer a Deus. E ali no momento ele orava pelos filhos, ele sempre me passou aquela imagem de fé, de força. Entendi. E ele falava comigo, olha, sua mãe criou você, como mãe solo, mas eu quero ser um referencial de pai e de avô. Olha, que lindo. Então ele me ensinou a escrever, me ensinou a ler. E ele falava comigo, Yara, não adianta quando você ficar nervosa, você gritar. Olha Escreve. Só. É mesmo? Faz desenho, não grite, porque não vai adiantar você gritar, criança, fazer pirraça. Então, desde pequeno ele falava, escreve. E aos 14 eu tive um encontro com Jesus, que era um vazio, assim, intenso da paternidade.
que eu tentava me encontrar, né? Eu queria muito, muito sentir amada, sentir querida. Por mais que meu avô estava ali comigo, caminhando, mas eu tinha que sentir isso. Né? E aí, quando eu me converti, eu comecei a entender quem era Deus. Que Deus é Pai, Ele é amor, né? E aí eu comecei a entender, a compreender um pouco mais o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Mas existem ainda feridas que mesmo quando a gente aceita Jesus, né, começa a ter um relacionamento com Deus, se a gente não for acompanhada, se a gente não tiver uma maturidade, você começa a colocar nas gavetinhas essas áreas. E ali, quando Deus... E também a pessoa tem que querer, né? Também depende de nós, né? A pessoa tem que querer. E aí eu não queria que mexesse nessa área da paternidade no profundo. Eu estava começando a entender que Deus era pai, mas na hora que voltava isso para mim, né, então deixa eu ser seu pai, deixa eu cuidar de você. Eu já me dava aquela vontade de afastar. Eu me sentia insegura, né? E aí eu comecei a congregar, né? E aí me casei muito nova, coloquei uma expectativa muito grande no meu marido de suprir essa questão da paternidade. Sim, o que acontece muito, né? E comecei a olhar para ele como, né, você é como se fosse um pai, né? Então, assim, uma dependência emocional muito grande no início do casamento. E isso faz muito mal, né? Porque a gente tem que ter a nossa identidade, a gente tem que ser segura daquilo que Deus nos deu, na porção que o Senhor nos entregou, para a gente conseguir conviver bem com as outras pessoas. Né? Então, muito ciúme, complexo disso, complexo de inferioridade, falta, autoestima baixa. E não passava isso, mas eu tinha isso. Eu conseguia até que inibir, né? No meio do processo, a caminhada. Mas lá no íntimo ainda tinha essas raposinhas que precisava de cura, né? E querendo sempre saber, né, onde estava meu pai, onde meu pai estava, né? E aí, quando eu fiz mais ou menos uns 21 anos, eu fui começar a pesquisar. Pergunta para minha mãe, pergunta para minha tia, história, né? E aí, no devocional, eu falei, Deus, eu tenho um sonho, né? De me formar na área de jornalismo e trabalhar. E Deus foi abrindo portas, E, na verdade, lá no íntimo, eu queria criar um canal no YouTube, do Experiências que Edifica, na expectativa dele me achar. Olha! Esse é o real sentido de ser encontrada por ele, porque hoje tudo está no digital. Então, assim, vamos supor, eu quero procurar minha filha, ele sabe meu nome, pesquisasse e achasse. E o testemunho, né? Mas toda vez que eu ia gravar, eu tinha aquela expectativa lá no fundo, Deus, será que um dia ele vai me encontrar ou eu vou encontrar ele? Mas eu não falava para ninguém, eu não conseguia, vamos dizer assim, especificar o meu sentimento. Porque trazia um pouco de dor. Porque a rejeição, ela marca tanto a nossa caminhada que você não consegue, às vezes, você até consegue avançar em determinadas áreas, né? Concluir alguns processos, mas quando você lida de fato ali de frente com aquilo ali, é como se fosse tipo um anzol, né? Uma âncora, sempre tentando fazer você voltar, afundar, né? Ali nessa dor, né? E foi onde aconteceu a cura, né? A cura completa mesmo, assim, da paternidade, né? Que eu passei pelo momento ali. É muito bom a gente ter pessoas de Deus na caminhada que fale a verdade e lá no profundo fale assim, olha, você não está curada ainda. Olha só, hein? Foram corajosas nessas pessoas. Foi, muito corajosas. Porque todo mundo quer escutar ou até quer falar coisas boas, vamos dizer assim. Claro que realmente foi algo bom para você escutar. Foi, mas quem quer escutar falar assim, você ainda não está curada? Ninguém. Nem quer falar. E teve essa coragem de olhar no meu olho e falar, olha, você não está curada. Então, vai chegar um tempo que Deus vai te dar o tempo para você falar da paternidade, mas tem áreas aí que Deus quer curar em você. Olha só. E eu já era mãe, né? Eu já tinha minha primeira filha. E eu entendi, falei, nossa, então, Deus, o que o Senhor quer fazer mais, né?
dentro de mim aqui dessa cura da verdadeira paternidade. Porque as nossas escolhas, quando a gente não tem figura paterna, são as piores possíveis. Né? Você sempre vê o outro, você sempre coloca as suas emoções baseadas naquilo que o outro pensa de você. A sua identidade é totalmente deturpada. Né? Você não tem uma opinião própria. E aí você vai lidando com isso dia a dia, é entrevista de emprego, é para tirar uma carteira, é medo, é insegurança, sempre ali com aquela falta, com aquela insuficiência. E tem aquela dificuldade também no relacionamento com Deus. Sim. Porque você não figura, consegue ver Deus como pai. Não consegue. Né? Sempre dependendo do outro. Eu vou naquela igreja porque o profeta diz... Porque eu preciso de uma resposta. Mas se você fechar a porta do seu quarto, você vai ter uma resposta. Verdade. Então, eu lidei com isso muito tempo e achando que estava tudo normal. Achando que estava tudo mil maravilhas. Até um dia eu ter um insight. Espera aqui. Não, desse jeito não dá para levar o evangelho. Desse jeito não dá para caminhar com Deus. Ou você entrega tudo e tudo mesmo. E deixa Ele tratar. E a dor, ela restaura, ela redefine o processo. A dor restaura. E ela te coloca no propósito real. Sim, é isso mesmo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? E a gente fala assim, Deus, eu te aceito como único, suficiente Salvador. Entra na minha vida. Na hora que Ele entra, você fala, agora não. Não é? É sempre assim. Tá doendo muito, Deus. Tá difícil. Mas estamos de volta com o programa Mulher Real, conversando sobre um assunto muito sério. As consequências que a ausência de um pai traz para o filho. Nossa convidada, Yara Brandão, por muito tempo buscou preencher esse vazio até que Deus entrou e mudou toda a sua história. Então vamos lá, Yara. Todo mundo esperando aí esse start de um novo tempo, um novo ciclo, porque hoje você está aqui representando muitas pessoas, né? Muitas pessoas que passam e vão passar, e vão perceber do cuidado de Deus com a sua vida, na sua caminhada. Entender que, claro, que Deus, Ele trata cada um de uma forma particular, mas entender que, por mais que sejam processos parecidos também, Deus está te usando para trazer respostas para muitas pessoas. Amém, amém. Que assim seja mesmo, porque das nossas feridas Ele faz remédio para curar outras. Amém. Né? E... olhando para todo esse contexto, né, da falta paterna, eu aprendi muito a ser segura, né? Porque Deus foi trabalhando na segurança comigo, na insegurança. Foi me ensinar a ser segura dele, a depender dele. Então, no decorrer da caminhada, Ele pedia para me renunciar muitas coisas, para me ensinar a depender. Questão da paternidade, né? Porque a gente tem aquilo na cabeça, né? Se tudo der errado, não, mas eu tenho meu pai. É verdade. Meu pai, ele vai me socorrer. E Deus foi me ensinando ali a depender dele, né? Então, quando eu fiz a abertura do canal, né? Coloquei diante do Senhor o canal Experiências que Edificam e falei, Deus, se o Senhor prometeu que um dia eu vou conhecer meu pai, que um dia eu vou ver ele, eu vou descansar no Senhor. Vou descansar no Senhor, porque eu tenho uma sensação que está próximo. Eu tenho uma sensação que está chegando a hora que eu vou me encontrar com Ele. Que eu quero ter essa experiência de ver Ele, porque eu perdoei Ele. Né? Eu perdoei, né? Eu tenho um amor, eu tenho um carinho, por mais que eu nunca ouvi, não sei, não tenho notícias, mas Deus já começou a trabalhar algo no meu coração do amor, da gratidão, do carinho. Né? E eu tenho essa vontade, é um sonho, né? De conhecê-lo, de ver, né? De abraçar, né? De falar assim, olha, eu te perdoo, por mais que eu já perdoei, mas declarar isso mesmo, eu te perdoo por esse abandono, né? Por essa rejeição. E eu quero, né, ser sua filha. Eu quero ser sua filha. Né? Eu quero ter esse relacionamento com ele, de pai e filha, né? E é como se as pessoas, a gente comenta isso e fala assim, não, mas você é doida. Você tem vontade ainda de conhecer uma pessoa, né? Tenho. Eu tenho um sonho, porque isso é ser cristão. É você perdoar, é você ter
amar, né? 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. E também a gente colocar, né, depositar no Senhor, porque Jeremias 29:11 fala: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, de amor. Né? Então, hoje, por eu ter esse sentimento de gratidão, de amor, eu começo a ver que já está começando a ser gerado. Já tem algo acontecendo no mundo espiritual, com certeza, para que venha concretizar aqui na Terra esse encontro de cura, esse encontro de perdão, né? Porque eu esperei tanto tempo para isso, estou esperando tanto tempo para isso, né? Estou na espera ainda, estou vivendo o tempo da espera, mas hoje eu estou curada para falar. É interessante que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Como a gente foi falando logo no início. Tem muitas etapas que a gente não entende, os processos, o movimento do que acontece. Mas no seu coração hoje, você está o quê? Firmada, você tem a suficiência que é em Deus, né? De compreender que existe o sonho, mas Deus, Ele é tudo na sua vida, né? E isso não se tornou algo que te paralisasse mais. Exatamente. Né? Eu vejo hoje tantas pessoas, às vezes, vivenciaram ou vivenciou ou está vivenciando essa situação, né, que eu vejo que a cada um dentro do seu processo, mas também tem a forma que Deus também se levanta como um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é presente e que vai nos sustentar em todas as etapas da nossa vida. Eu falo um pouco, sabe, Yara, que o meu pai, ele faleceu. E quando ele faleceu, eu tive essa questão assim, nossa, meu pai, já casada, mas você tem essa questão de pai, né? Daquela presença de falar. E Deus, ele foi preparando o meu coração, né? E tantos meus familiares, minha mãe, minhas irmãs, para entender que Ele é o suficiente na nossa vida e que por mais que, às vezes, essa figura não esteja presente mais, né? Ou não esteve na vida de alguém, Ele vai se fazer cura nas nossas vidas, né? E hoje, você vindo aqui falar, e ainda vão falar assim, às vezes todo mundo estava esperando assim, você encontrou, né? Encontrou. Não, a cura foi finalizada agora realmente porque você encontrou. Ainda não, mas você já é uma pessoa curada. Sim. E a gente tem que parar de colocar formas de como que Deus tem que trabalhar na nossa vida. Verdade. Não é verdade? Porque antigamente, você seria curado quando encontrasse com Ele. Encontrasse com Ele, né? Exatamente. Mas olha o processo aí que Deus fez na sua vida. Pode haver o encontro? Amém? Essa é a nossa oração. Queremos saber também, viu? Sim. Mas você já está curada para viver um outro ciclo, né? De se permitir viver aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Então, hoje, às vezes, essa chamada é para, às vezes, aquela que está aprisionada, aquela que está, às vezes, paralisada. Entender que Deus tem muita caminhada, né, Yara? Tem muita caminhada. E também o medo até de declarar esse sonho, porque a gente sabe que eu não tenho notícias, né? E se tiver acontecido alguma coisa e eu não puder concretizar, né? Eu tinha essa insegurança também, até de declarar. Sim. E Deus falou assim, o medo de frustrar, né? Exatamente. Ou ser rejeitada de novo. Sim. Tem várias possibilidades, né? E aí Deus falou assim comigo, descansa, porque eu estou no controle de todas as coisas. Eu quero primeiro tratar isso interno com você. Amém. Porque o amanhã pertence a mim, o hoje pertence a mim, né? E muitas das vezes a gente coloca, como você falou, coloca a forma, a receita que Deus tem que trabalhar. E eu não sei como que você está se sentindo, você está assistindo, né? Eu não sei como que você está se sentindo hoje, sem essa figura paterna, se você perdeu seu pai, conheceu, foi criada, ou se você nunca conheceu. E hoje está abatida, ferida, sem figura, sem identidade, né? Sem um modelo. Olha, Jesus, Ele me ensinou a olhar para Ele todos os dias. Eu olhar como um pai, como um provedor, como um amigo. E eu te convido a fazer isso. Porque só nele, somente nele, em ninguém, nós conseguimos descobrir quem nós somos. Conseguimos descobrir o melhor de nós. Então, assim, se hoje eu estou aqui falando, era para mim estar chorando há um tempo atrás, né? Falando disso, chorando, porque era algo que doía muito e hoje não dói. Não dói. Amém, Yara. E é tão bom a gente
ver isso através da sua vida, porque às vezes as pessoas, elas como você falou no início, assim, vai até um certo ponto, né? Ela não deixa ir no profundo. O profundo gera isso aqui que você falou. A cura realmente tem que chegar no profundo. Se não tiver no profundo, sempre vai, e aí, de novo, né? E você não rompe em nenhuma área da sua vida. Nenhuma área. Igual você mesmo falou, atingiu o seu casamento, atingiu... A criação dos meus filhos também. Tudo vai envolvendo e muitas vezes a pessoa ela não sabe por que está vivendo essa situação e às vezes por causa de parar e realmente obedecer o que Deus está falando com você. Se Deus está falando que é para a gente descansar, não tem que descansar. É para descansar. É porque a gente é muito desobediente muitas vezes, por mais que seja uma dor, né? Porque cada um lida com a sua dor. Cada um. Né? Mas se a gente compreender que Deus nos chama a esse descanso, a obedecer o que Ele nos direciona, nós estamos com um caminho já andado. Não é verdade? Verdade. E isso foi mudando todo o contexto também da sua vida, né, Yara? Alcançando o seu casamento, na criação dos seus filhos, isso tudo foi uma mudança. Eu imagino até para o seu marido também, né? Porque no início teve a carga, né? Teve a carga. No início eu era muito dependente, né? Sim. E aí, conforme foi acontecendo a cura, e ele entendia os processos, né? Ele entendia os processos. Então, ele ia orando, me ajudando, intercedendo. Só que ele falava assim, olha, vai chegar uma hora que você vai precisar entender o seu papel, a sua posição no lar. E Deus, Ele vai te cobrar isso. Eu não estou falando isso porque eu quero que você... Também, eu quero que você amadureça, cresça. Mas você precisa entender isso. Né, que vai chegar uma hora que isso vai vir no profundo mesmo. Sim. Então, permita, não fique triste, brava ou com orgulho, né, quando alguém chegar para você e falar, olha, eu vou te ajudar, eu quero caminhar com você, eu quero orar por você. Né, e às vezes a gente acha que sabe tudo, por estar muito tempo na igreja, por estar servindo, por já estar no ministério, atuante. Isso aí eu já sei, isso aí não. Seja humilde, né? Seja humilde para reconhecer que você, por mais o patamar, o nível, a posição que você esteja de cargo, de ministério, reconheça mesmo, sabe? Reconheça que nós não somos nada. Que só o Senhor pode fazer todas as coisas. E aí eu comecei a ter atitudes dentro do meu casamento, né? De maturidade. Maturidade, porque era para já começar a exercer isso, mas eu casei aos 19 anos procurando o quê? Sim. Um porto seguro, né? Sim. Muito nova, muito imatura, cheia de medo e insegurança. Então, meu marido foi muito paciente, agradeço a Deus por isso. Te amo, viu? Obrigada por não ter desistido. Isso aí. E por ter persistido também, né? Porque casamento é isso, né? É um ajudando o outro a crescer, desenvolver. E todo mundo cresce no final, né? Tem que ter paciência, né? Isso mesmo, senão interrompe o processo. A gente para, né? Para. Oi, Yara, mas já acabou o nosso programa, passa muito rápido, né? A gente sabe que é um trabalho, é um processo, é um longo caminho aí, o tempo aqui é curto, mas tem o seu Instagram. Então, as mulheres aí que querem aprender mais, quer conhecer um pouquinho mais da sua história, pode te chamar lá no Instagram, né? Compartilhar com você, claro. né? E você vai estar aí ajudando muitas outras mulheres. Amém. Mas muito obrigada por você ter vindo, aberto seu coração e por eu poder fazer parte desse momento tão importante na sua vida. Amém. Muito obrigada, Muito viu? obrigada, eu que agradeço. O nosso tempo chegou ao fim, mas na próxima quarta-feira eu quero encontrar com você para junto conhecermos mais histórias como essa. Deus te abençoe e até lá!